porque é que o vosso estilo de vida é como se as terras fossem para usar e abusar, sem perceber que tudo está ligado. Isto é uma expressão que eu utilizo várias vezes na carta. É uma carta espantosa. Aliás, provavelmente alguns de vocês conhecem. Se não conhecem, recomendo francamente, porque é um documento autêntico, um documento verídico, histórico, e que, se não conhecem, vão aos motores de busca da internet, do Google, por exemplo, e ponham lá Declaração do Chefe Índio, Seattle, como a cidade de Seattle. S-E-A-2-T-L-E. Leiam, que é espantosa. É um dos documentos mais impressionantes da consciência ambiental. Diz ele várias vezes, tudo está ligado. Porque tudo está ligado. E aquilo que fizeres a qualquer das peças da teia da vida, estás a fazer anticórpio. E se cuspires para o ar, isso mais tarde ou mais cedo vai-te cair em cima. Ora, isto é uma noção tão simples da interdependência ambiental que é absolutamente decisiva se queremos salvaguardar o nosso futuro. Não é um problema... Também pode ser um problema de ética ambiental, mas não é um problema... É um problema essencialmente de sobrevivência, de interdependência. E, portanto, o terceiro pilar da saída da crise é sermos capazes de criar um modelo de sociedade e uma economia que respeite isto, esta relação com o ambiente. Porque senão estamos sem futuro. Porque senão esta saída da crise vai nos levar a uma evolução inviável para os nossos filhos e para os nossos netos. E se calhar para alguns de nós até já, porque há coisas que começaram já a acontecer ou já estão a acontecer. Quarto ingrediente da saída da crise. É preciso uma sociedade que se respeite na sua diversidade cultural, onde as crenças e os valores e as identidades não sejam muros de separação entre as pessoas e de perseguição e de discriminação, mas sejam pontos de diálogo e de descoberta da diversidade e do seu enriquecimento. Uma das piores coisas que aconteceu na história foi povos que dominaram outros quererem impor-nos os seus modos de vida, os seus valores, as suas identidades. Isso levou-nos a coisas terríveis, que são as vinganças e as revoltas culturais, as guerras santas, tantas até hoje, os terrorismos e os fundamentalismos. Meus amigos, se não dermos a volta a isso, vamos ter muito mais 11 de setembro, vamos ter muito mais atentados terroristas, vamos ter muito mais situações como as que estamos vivendo nos últimos tempos. E, portanto, se não construirmos um modelo de sociedade que seja capaz de conviver na diversidade, e reparem, isso não é apenas para que eles estão longe, é para que eles estão nas nossas proximidades. Nós temos, portanto, um problema grave que não está resolvido na sociedade portuguesa, que é a relação com as comunidades ciganas. Está, de algum lado, melhor resolvido, e nos lado muito mal resolvido, ou não resolvido. Não estou a dizer que seja fácil, não é? Eu trabalho com as comunidades ciganas há vários anos. Não estou a dizer que seja fácil. Mas é um desafio absolutamente fundamental, porque senão viveremos em sociedades acossadas, ou seja, amedrontadas e guetizadas por isso. E isto é inviável, porque gera mais um barril de pólvora. Portanto, precisamos sair da crise para uma sociedade mais capaz da convivência. Eu não gosto de ter a tolerância. Tolerar é aguentar eu gosto de usar a palavra convivência no diálogo intercultural. Quinto ponto. Precisamos sair desta sociedade, desta crise, construindo um modelo que valorize aquilo que eu posso designar de coesão territorial. E a coesão territorial significa dar valor a todos os territórios na sua diversidade e a tudo em que em todos os territórios existe de potencialidades e de recursos. O que é que nós fizemos neste tal modelo de desenvolvimento que levou a esta crise e que está a ser posto em causa nesta crise? Abandonámos o meio rural, desperdiçando energias e recursos e valores e identidades e meios ambientais e recursos ambientais que nos vão custar caro no futuro. Que, aliás, já estão a custar caro, em incêndios, por exemplo, em perda de raízes culturais e de recursos humanos. Como consequência desse abandono, fomos todos viver para as cidades e concentrámos em algumas cidades de tal maneira que passámos a ter uma vida infernal nessas cidades.
com custos elevados do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, das deslocações do dia-a-dia, do ponto de vista do stress psicológico, com pessoas e grupos a serem tirados para as periferias das cidades e guetizados em subúrbios que são autênticos dormitórios sem qualidade de vida. E com tudo o que isso implica, não só de custos económicos elevados, mas também de custos sociais, de custos culturais e de custos ambientais, pela má qualidade de vida que isso tem. Sim. Ou seja, ao contrário do que os economistas quiseram dizer, andaram a dizer, a economia destas cidades passou a ser não uma economia de ganhos, mas uma economia de perdas. E uma grande parte dos desperdícios deste modelo de crescimento económico derivam desta má urbanização que acompanhou este modelo de crescimento. Como só bastasse isto, nós hoje temos um terceiro problema territorial, que está aí a vir, que é o desaparecimento de largas zonas costeiras, ribeirinhas e insulares, por causa do aumento do nível das águas, em consequência das alterações climáticas. É um problema que ainda não começou a ser visível, mas que está aí a ser uma ameaça para os próximos tempos. O que é que vai acontecer às populações destas zonas? E aos terrenos, e à fertilidade e às produções destas zonas? Como é que nós vamos gerir isso e com que custos? Portanto, é preciso encarar as questões territoriais como uma dimensão fundamental da sustentabilidade da saída para a crise. Coisa territorial. O sexto elemento da saída para a crise é um conhecimento inteligente de todos nós sobre o que se passa à nossa volta. Nós somos invadidos todos os dias por informação, e mais informação, eu diria, por desinformações e desinformações e desinformações. Basta ligar uma televisão ou uma rádio. Basta clicar num dos sites da internet ou vários pontos onde nós vamos buscar informação. Vem um horror, um mar de informação. Mas assim, toda ela, se calhar, manipulada em parte, ou pelo menos caótica de outra parte. E como é que nós nos entendemos no meio dessa informação? Temos muita informação, mas temos pouco conhecimento. Porque muitos de nós temos muita dificuldade em digerir aquela informação e perceber o que é que está correto e o que não está correto. Isso está a ter consequências dramáticas. Um dos exemplos que passa tudo, na minha atividade de professor, que é os nossos alunos da universidade desistirem de pensar pelas suas cabeças e quando têm que fazer o trabalho, uma avaliação, vão à internet, tiram algumas coisas, comam e já está. O conhecimento é zero. Porque eles não refletiram, não pensaram por eles. O único conhecimento que tiveram que ter foi como carregar os botões e como copiar 3 ou 4 coisas da internet. Às vezes até de uma forma absolutamente incoerente. Como, por exemplo, partes que vêm em brasileiro, outras que vêm em português, percebendo-se logo que aquilo não é cozinhado, porque não faz sentido no seu tempo. Isto é dramático. Está a produzir colagens de informação com conhecimento zero. É claro que nós hoje temos programas que permitem detectar algumas dessas coisas. Mas nem sempre aconteceu isso e nem sempre detectamos. Quer dizer que muitas dessas gente passa pela universidade ficando com o conhecimento praticamente certo, apesar de fazerem cadeiras às vezes com óculos iguais. Isto é grave. É muito grave. Porque significa que vamos ter pessoas sem capacidade crítica de interpretar o que ouve, o que os cerca, e por isso tomar decisões fundamentadas e com conhecimento próprio. Portanto, temos aqui um sexto desafio. Precisamos construir uma sociedade em que aprendamos permanentemente ao longo da vida e de forma crítica e com fundamento. E não uma sociedade com muita informação, mas sem conhecimento próprio. Portanto, precisamos de uma economia do conhecimento e não de uma economia da informação e do poder da informação. E, finalmente, o sétimo ingrediente e o último. Precisamos de uma saída para a crise que seja efetivamente democrática e que reabilite o papel da política como expressão da cidadania e do poder ao serviço dos cidadãos e não ao serviço próprio ou dos grandes económicos. E isso não é poder. E, portanto, precisamos de uma economia que seja aberta à democracia, que pratique a democracia. Vocês reparem uma coisa.
a economia que nós temos, ou a economia de mercado, onde quem manda é quem tem dinheiro, mesmo que haja assembleias de associados, os votos são contados em função das cotas que se têm, ou das ações que se têm. E basta uma pessoa, que acontece muitas vezes, ter 51% das ações, mesmo que os outros sejam 1000, esse um vale mais do que os outros, em termos de votos. Que democracia que é esta? Que democracia que é esta? Ou então, veja-se o Estado que foram eleitos, mas que depois ultrapassam aquilo que disseram nas campanhas eleitorais e fazem outras coisas completamente diferentes. E, por outro lado, são constituídos esses governos, esses poderes, por quem vem do poder económico e para lá regressa depois do poder político, numa promiscuidade que não augura nada de bom em relação ao serviço que deviam ter à comunidade e aos cidadãos. E, portanto, nós precisamos de uma outra política, de uma outra limpeza democrática e de uma economia compatível com isso. São estes os 7 pontos: segurança económica, coesão social, proteção e valorização do ambiente, respeito pela diversidade cultural, coesão territorial, conhecimento crítico e aprendizagem permanente, e democracia real e a favor da cidadania. São estes os 7 pontos que é preciso construir, preservar e ser dentro. Sabem o que é que se chama estes 7 pontos de conjunto? Tem um nome, embora, na maior parte das vezes, a definição que é apresentada é muito completa. Estes 7 pontos em conjunto fazem aquilo que hoje se deveria chamar desenvolvimento sustentável. E por isso esta é que é a palavra. Deixemos de falar em crescimento, passemos a falar em desenvolvimento sustentável com estas 7 coisas que o Conselho teve. Que era... que é o lugar da economia na crise e na passagem da saída da crise. Falando agora, centramos agora na questão da economia, reabilitando a economia, de certa maneira. Ora bem, um dos erros que nós temos cometido nestas últimas décadas, eu diria até nos últimos 200 anos, foi reduzir a economia a 2 lógicas, que é a economia de mercado, ou seja, das empresas que têm que vender produtos no mercado e que tentam realizar o mais possível do que conseguem obter, e a economia do Estado. E, em particular, no século XX, nós vivemos com a obsessão desta dicotomia, ou seja, deste confronto entre Estado e mercado. Se quiserem, para simplificar do ponto de vista ideológico, entre socialismo, associado ao Estado, à predominância do Estado, e capitalismo, associado à predominância das empresas de mercado. Ora bem, foi exatamente este dualismo que nos levou à crise. E porquê? Porque a economia de mercado, que tem, é evidente, repare, eu estou aqui a falar da economia de mercado no sentido geral. Há, felizmente, operadores da economia de mercado, de exceção nisto, tem outro tipo de lógica de funcionamento. Mas a economia de mercado, no seu grosso, sobretudo as grandes empresas, os grandes interesses económicos, que visam sobretudo o lucro, muitas vezes sem grandes preocupações de outro tipo, conduziram precisamente uma economia que teve custos sociais acrescidos. Exemplo disso são as empresas que pedem aos seus trabalhadores para se dedicarem totalmente. Eu tive imensos casos de alunos que passaram por mim nos cursos de gestão e de economia e que me vinham depois visitar dizendo: eu arranjei emprego, mas a primeira coisa que me disseram era, se eu era rapariga, nomeadamente, isto é verdade, foram vários casos que não acontecer, e nós sabemos que isto é verdade até em algumas empresas concretas e grandes. A primeira vez que me perguntaram se eu tinha namorado e estava a pensar casar e ter filhos, porque precisavam de mim a tempo inteiro, inclusive aos sábados e aos domingos. Ou seja, olha-se para as pessoas como recursos produtivos e não como pessoas, os quais se quer retirar o máximo possível. E a economia do mercado, pela sua própria lógica competitiva e de ganho do lucro, tendia a valorizar isto. Ou seja, a valorizar o aspecto produtivo das pessoas e não o seu aspecto relacional ou humano. E, portanto, a economia do mercado conduziu à tal economia com elevados custos sociais.
E também foi essa lógica que conduziu a uma economia contra a natureza, uma economia que explora excessivamente a natureza. Porque, precisamente, para o mercado, coisas como a água, coisas como o sol, coisas como o ar que respiramos, não têm preço, não são pagos. Aliás, uma das coisas que nós ensinávamos no manual, nos manuais de economia, logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, era este. Existem bens raros que por isso mesmo têm que ser vendidos por um preço e que são aqueles que trata a economia. E depois existem bens livres, como o ar e a água, eram os exemplos que eram lá dados, que por serem ilimitados, era assim que se dizia, não têm preço, logo não são objeto da economia. A economia trata dos bens escassos, da escassez e não dos bens livres. Ora, isto é um disparate. Revela-se hoje que é um disparate. E, portanto, andámos a ensinar uma economia disparatada e o resultado disto foi os custos ambientais que essa economia provocou. Portanto, a economia de mercado, pela sua lógica histórica, não contempla as dimensões humanas e sociais da maior parte das coisas onde toca, nem tem preocupações ambientais. Só as descobriu recentemente, mas isso é uma história mais recente, que já vem até tarde demais para aquilo que aconteceu, como eu estava a dizer há bocadinho, a partir dos anos 60. E, portanto, o primeiro aspecto que eu gostava de referir é que a economia de mercado, na sua lógica que domina, é uma economia que descura os aspectos sociais, que descura os aspectos ambientais e que também descurou sistematicamente a diversidade cultural. Por exemplo, foi essa economia de mercado que nos levou à cozinha dos hambúrgueres e das pizzas, desvalorizando as diversidades gastronómicas, que eram uma riqueza não só cultural, mas também dietética e saudável da vida das pessoas. Agora está-se a voltar atrás, mas já lá vamos. E, por outro lado, essa economia de mercado, como vimos há bocadinho, da sua forma de organização, é uma economia que não contempla internamente a democracia no seu funcionamento. Quem manda é quem, obviamente, tem o poder económico. É assim a sua lógica. E, portanto, a economia de mercado é, no seu funcionamento mais ganancioso, como vimos, aliás, agora com os bancos e com o imobiliário, uma das causas principais da crise económica. No outro extremo, temos a economia do Estado. A economia pública. A economia centrada na ideia que o Estado retira impostos às pessoas e com eles organiza serviços públicos e redistribui e faz transferências para as pessoas mais necessitadas. Isto que é uma coisa boa em si, em princípio, como em teoria, não é? Acabou por se tornar uma coisa com custos elevados e com desvios. Por um lado, porque implica, sobretudo, quando os problemas sociais se agravam, quando a sociedade envelhece, implica a necessidade de recursos cada vez mais elevados. Portanto, torna-se difícil manter esta lógica. E, por outro lado, uma grande parte das funções do Estado não foram para resolver problemas sociais, mas muitas vezes para apoiar o poder económico. Veja-se, por exemplo, que isso está por estudar, e não é por acaso que está por estudar, que provavelmente uma das principais causas do endividamento nos últimos 5 anos teve a ver com os dinheiros que os governos tiveram que dar aos bancos para os aguentar face à crise financeira de 2008. E ninguém apresenta esses resultados para ver efetivamente qual é o peso dessas transferências, que foram milhões de euros ou de dólares, para o endividamento do Estado no último tempo. O que significa que a economia de Estado, que deveria ajudar a resolver alguns problemas que o mercado provocava, não só não os resolveu, como passou a ter problemas ele próprio, nomeadamente financeiros, e como também, em alguns casos, tornou-se, ao contrário, provocador de problemas no próprio mercado com a ligação promíscua que tinha ao poder económico. Então, é com base nestas duas economias sem transformações nenhumas que nós vamos sair da crise?